Oi, tudo bem com você? Eu sou o Padre Paulo Dalladé. Se você caiu de paraquedas nesse canal, esse é o canal Ser Cristão Hoje. Nós estamos falando sempre como melhorar a catequese. E hoje eu quero ajudar você que é catequista a entender um pouco melhor o que está acontecendo com a Igreja Católica. Então vem comigo. Olha, esses dias me perguntaram um pouco o que está acontecendo com a Igreja Católica. Eu quero fazer um grande resumo para vocês, segundo a minha versão, e eu espero que você goste. Se você gostar, então, por favor, toda aquela ideia que a gente já conhece. Dê o like, compartilhe o canal, assine e tal, para poder nos ajudar no algoritmo do YouTube. Mas vamos lá. Então, o que está acontecendo com a Igreja Católica? Tem gente dizendo, mas o Papa Francisco é um cara tão bom e tem tanta gente criticando ele, reclamando e tal e coisa. Vou explicar o que está acontecendo. O Papa Francisco, em 2013, foi eleito pelo Colégio dos Cardeais porque precisava se fazer uma grande reforma na Cúria. O Papa Bento XVI renunciou porque não aguentava mais, as forças dele já não aguentavam mais, todos aqueles escândalos, todos aqueles problemas que tinham na Cúria na época. Então, o Papa Francisco foi eleito justamente para isso, para reformar a Cúria, que estava tendo muitos escândalos no Vaticano, muitos escândalos de sexo e muitos escândalos de dinheiro, e às vezes sexo e dinheiro junto. Então o Papa Francisco foi eleito para isso. Por isso pegaram um cara que não era da Cúria, não estava lá dentro e nem era muito da Europa, era um cara de fora, completamente de fora. E, bom, é preciso que alguém de fora venha fazer a reforma dentro das coisas. Bom, ok. Mas já existia antes do Papa Francisco, já com Bento XVI, já existia, e com João Paulo II também, existia uma oposição antiga, que é desde a época do Concílio Vaticano II. Um pessoal que não aceitou até hoje o Vaticano II. E aí é um grande problema, porque esse povo até hoje está inconformado com a celebração do Vaticano II. Agora, eu sou da América Latina, o Papa Francisco também é da América Latina, Argentina, Brasil. A América Latina foi o lugar onde teve uma grande recepção das ideias do Vaticano II. E o Vaticano II, ele abriu a palavra para que se fizesse teologia não só a partir da Europa. Então nasceu teologia da libertação na América Latina, nasceu uma teologia mais africana a partir da teologia da libertação, nasceu uma teologia mais asiática e tal. Mas a teologia da libertação, o Papa João Paulo II não gostava, então precisou combater. Como combatia? O João Paulo II nunca foi diretamente de fazer as coisas. Ele fazia um pouco por baixo dos panos, ele fazia a coisa no discurso oficial e depois ele trabalhava na política, por baixo dos panos no mau sentido. Ele trabalhava na política e tal. E a política dele para a América Latina foi dar espaço para a renovação carismática católica, que foi muito bom no começo e tal, a renovação deu uma boa renovação em muitas comunidades também. Mas o problema é que a renovação carismática, que foi aumentada pelo João Paulo II, e a teologia da libertação, que na época foi combatida pelo João Paulo II, estavam na mesma época. Com o tempo, a teologia da libertação baixou, se transformou em teologia latino-americana, que é outra coisa, mas com o tempo a RCC foi aumentando e ela foi ficando cada vez mais fundamentalista com o tempo. Porque o fundamentalismo é da base da RCC, porque a RCC foi meio que formada pelos americanos, mas não só pelos católicos americanos, ela quase que nasceu do pentecostalismo protestante americano. Ela é uma vertente católica, vamos dizer assim. Bom, ela foi ficando cada vez mais fundamentalista com o tempo e cada vez mais foi se aproximando desses tradicionalistas, que eram oposição ao Vaticano II. Esse povo, a renovação carismática, mais os tradicionalistas, atacaram a teologia da libertação e atacam até hoje a teologia da libertação, acusando ela de heresia, de marxismo, mas a teologia da libertação ela evoluiu. Ela deixou os pressupostos marxistas para trás e se tornou em teologia latino-americana, que é mais aberta, que é menos complicada sociologicamente. E aí, esse povo, a RCC e os tradicionalistas, estão até hoje, muitos deles, atacando o Papa Francisco. Mas se você olhar, eu fiz, por exemplo, no meu canal, lives o ano passado inteiro sobre a doutrina social da Igreja, e se você olhar a doutrina social da Igreja, que começa em Leão XIII,
1800 e qualquer coisa. E vem até Francisco, desde a Rerum Novaria até Francisco, a gente tem uma linha na doutrina da Igreja. E o Papa Francisco tem mantido essa linha. Ele tem mantido a linha de João Paulo II, do Bento XVI. Agora, ele tem sido fiel à necessidade de reforma da Igreja, de atacar a hipocrisia do sexo na Igreja, de muita gente que é muito moralista, mas tem esqueleto no armário, tem esqueleto embaixo do pano, tá? Embaixo do tapete. E muita gente que fala muito contra o comunismo e tal, mas tem grandes somas de dinheiro e até, às vezes, rouba grandes somas de dinheiro e coloca no próprio bolso, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Então, esse povo, tradicionalistas mais RCC, gente moralista, mais gente fundamentalista, que hoje está atacando o sínodo. Agora, por que se ataca o sínodo? Porque, em primeiro lugar, esse povo fundamentalista, moralista, não gosta de consulta, não gosta de dar a voz para todas as pessoas. Aliás, esse foi o grande problema do Vaticano II, que o pessoal diz na liturgia, o problema é a liturgia e tudo tal. Tem o problema da liturgia, mas tem também o problema de dar a voz para os leigos. Quando que um leigo, em 1950, criticava um bispo, chamando ele de comunista? Esse leigo era excluído da igreja. Agora, os tempos mudaram, o Vaticano II deu voz para as pessoas e alguns estão abusando dessas vozes. Então, por que vão atacar o sínodo? Porque não se gosta de uma consulta. Porque se consulta somente os mesmos teólogos, os mesmos padres, os mesmos bispos. Então a gente precisa tomar um certo cuidado. A oposição ao Papa Francisco, ela é muito mais antiga do que o Papa Francisco na igreja. Ela já vem na época de Bento XVI, já tinha muitos escândalos, muita gente manipulando Bento XVI. Bento XVI viu e renunciou. Ela já é da época do João Paulo II, que quando João Paulo II ficou doente, o pessoal meio que assumiu o pontificado de João Paulo II. Os últimos 6 anos de João Paulo II, ele não conseguia mais governar, tinha uma cúpula que manipulava as coisas. E João Paulo II é um santo, sem dúvida, mas doente, não conseguia mais governar. Então já tinha uma cúpula que governava. E era uma cúpula que vinha já de oposição ao Vaticano II. Então a gente precisa tomar um certo cuidado, porque nem todo mundo tem sido fiel, nem todo mundo tem sido sincero. Tem muita gente com fake news, com mentira feia. É isso que está acontecendo na Igreja Católica atualmente. Vamos rezar pelo sínodo, vamos apoiar o sínodo e vamos difundir o sínodo. Um abraço, até mais, até o próximo vídeo. Muito obrigado por apoiar o canal.